Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse, que tem como principal objetivo a gente divulgar conteúdo, entre outros assuntos, mas o principal sobre Excel. No assunto de hoje, eu não vou falar especificamente sobre um assunto, eu vou falar mais sobre a questão comportamental do aprendizado do que propriamente sobre um aprendizado propriamente dito. Então hoje eu vou falar sobre 10 dicas de como aprender o Excel definitivamente. Então, mas de onde eu tirei essas 10 dicas? Eu acordei hoje de manhã, veio uma luz e não. Na verdade, como eu já disse, e no meu vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho 30 anos de mercado de trabalho e ao longo desses 30 anos eu fui, ao longo dos anos, eu fui aperfeiçoando e melhorando a maneira com que eu aprendia, com que eu colocava em prática o Excel e o aprendizado dele de uma maneira geral. Então são 10 dicas super importantes. A 10ª dica para mim é indispensável, inclusive eu até menciono que sem a 10ª dica, eu acho que nenhuma das 9 anteriores ela vai ter tanta importância. Eu acho que é como se fosse eu acho que a 10ª dica para mim, eu acho que é uma maneira de você fazer com que você realmente consiga colocar as 9 dicas em prática, ok? Espero que vocês gostem das 10 dicas. Como eu falei, se você tiver a oportunidade, se você já for inscrito no canal, muito obrigado. Como eu digo sempre, eu fico muito feliz quando vocês me escolhem para consumir esse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito no canal ainda, já pausa esse vídeo, já deixa um like, vai até o final do vídeo e se gostar, não esquece de deixar um comentário aqui para prestigiar e para compartilhar, obviamente, esse conteúdo com as pessoas que vocês acreditam que precisam dessas 10 dicas, ok? Infelizmente a gente tem um péssimo hábito de ser procrastinador, ou seja, está sempre embarrigando, sempre adiando aí, muitas questões da nossa vida, e aí eu quero colaborar dessa maneira, colocando 10 maneiras da gente tentar melhorar a maneira com que a gente aprende o Excel, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu computador, um abraço, a gente tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Obrigado! Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. É sobre Excel sim, mas eu queria fazer uma abordagem diferente. Mas antes de falar propriamente sobre esses assuntos aqui, na verdade o assunto hoje ele já está aqui na tela, então a gente vai falar sobre 10 dicas de como aprender o Excel definitivamente. Mas antes da gente falar propriamente sobre as 10 dicas, eu queria contar uma pequena história anteriormente. Principalmente no meu primeiro vídeo, se eu não me engano, eu falei um pouquinho sobre minha trajetória profissional e eu queria novamente falar um pouquinho sobre ela para dizer para vocês qual foi a minha referência, na verdade, embasado no que eu estou tirando essas 10 dicas. Então, para isso que eu vou contar uma pequena história. Algumas pessoas já sabem, obviamente, outras não, mas de uma maneira muito resumida, eu queria contar para vocês que essas 10 dicas eu tirei aí ao longo de 30 anos de mercado, de profissão de mercado de trabalho, aí ao longo dos bancos que eu passei. E, na verdade, essas foram as ações que eu, como usuário de Excel, praticante do Excel, eu coloquei no meu dia a dia em termos de aprendizado. Então, eu servi o quartel, eu prestei o tão conhecido serviço militar por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E assim que eu saí do serviço militar, eu comecei minha carreira nos bancos como office boy maior, na época contínuo maior, até me tornar depois de algumas posições de analista, de consultor, de supervisor, enfim, a posição de gestão. E eu posso dizer para vocês que essas 10 dicas elas foram extremamente essenciais para que realmente eu pudesse alavancar minha carreira. E eu gostaria de compartilhar com vocês
que vocês pudessem, caso vocês, né, não tenham colocado, né, total ou parcialmente essas dicas em prática, que vocês possam fazer isso, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira dica. Lembrando que assim, são 10 dicas, mas nenhuma das 9 primeiras dicas elas farão qualquer sentido se a 10ª dica não for colocada em prática. Então, espero que vocês gostem das dicas e que vocês, né, cheguem até a 10ª dica para entender o que eu quero dizer. A primeira dica ela fala sobre comece pelo mais simples. Por quê? Porque eu sei que às vezes as pessoas têm tempo, têm velocidade diferentes, têm QIs diferentes, e, enfim, têm paciências diferentes. Então, algumas pessoas às vezes com o objetivo de correr atrás de um tempo perdido, às vezes as pessoas querem começar às vezes por alguma atividade, por alguma função, por algum processo que é mais complexo. E às vezes acaba tendo uma péssima impressão, porque começa a aprender, por exemplo, uma função pela função que é mais difícil. Então, o que ela tem como primeira impressão é isso, e isso acaba dificultando, principalmente psicologicamente falando, essa vontade de querer, né, aprender e se aperfeiçoar nessa ferramenta que é o Excel, que para mim é tão importante. Então, minha primeira dica é comece sempre pelo mais simples. Então, se você vai aprender uma função, comece pela função mais simples. E aí, ao longo do tempo, você consegue alinhar uma função à outra, você vai entender da lógica da função, você vai conseguir fazer funções bem mais complexas, ok? Segunda dica sobre o aprendizado do Excel é se atualize sempre. Então, só para vocês terem uma ideia, obviamente aí ao longo de 30 anos muita coisa mudou, e eu além do Excel, né, eu tenho base do Word, eu tenho base do Access, eu tenho base do Power Query, então é extremamente importante, né, que você conheça pelo menos um pouco. Você não precisa ser especialista sobre tudo, né? Você precisa especializar alguma coisa, mas é legal que você tenha uma ideia, né, pelo menos uma ideia do que acontece em torno aí no seu universo corporativo. Então, só para vocês terem uma ideia, o próprio Excel ele já mudou muito em questão de versões. Eu lembro que a primeira ferramenta que eu tive acesso chamava Lotus 123 e de lá para cá muita coisa mudou. Eu migrei para o Excel mudou de versões. Hoje eu utilizo a versão do Office 365, que é a última versão, e que ela tem recursos assim bem incríveis, né? Então eu acho que essa questão do se atualizar eu acho que é extremamente importante, né? Mesmo porque, por exemplo, no caso do Office 365, por exemplo, existem as interfaces, né? A ferramenta Office, ela se conversa entre si. Então, um exemplo, se você conhece um pouco do Word, se você conhece um pouco do Excel, e você quiser utilizar um recurso que se chama mala direta, por exemplo, para você escrever padronizar uma carta e vincular essa carta, por exemplo, a uma tabela do Excel, você consegue. Então, se você conhece um pouco de Access, você quer importar ou vincular uma tabela do Access no seu Excel, então por isso que é importante, né? Você sempre se atualizar. Hoje o Excel ele tem o Power Query, que é uma ferramenta de extração que veio aí talvez para substituir um pouco das funções do Access. Então, tudo isso é importante, mas desde que você conheça para você fazer o suficiente e você criar vínculos entre essas ferramentas, ok? A minha terceira dica é diversifique, busque novas possibilidades. O que eu quero dizer com essa dica é às vezes a gente, pelo nosso modelo mental, às vezes a gente tenta sempre resolver as questões da mesma maneira, né? Então, sempre que você tiver oportunidade, tente diversificar. Não só diversificar em cores, em formatos, em padrão, em layout, mas diversificar na maneira com que você resolve. Então, um dia você vai usar uma função dos subtotais, outro dia você vai usar uma função, você vai usar um recurso que é a tabela dinâmica, outro dia você vai usar um recurso do formulário, enfim, mas você sempre buscar diversificar para que você aumente realmente a possibilidade que você consiga, né, em futuros projetos, sempre apresentar projetos mais robustos, projetos mais complexos, por exemplo.
Minha quarta dica, ela fala sobre, né, você tentar sempre, mesmo, né, que não seja necessário. Eu lembro muito, assim, durante, né, toda essa minha trajetória profissional, as pessoas serem, infelizmente, mas muito limitadas, né, tecnicamente falando. E um dos principais motivos de limitar essas pessoas é o fato delas, por exemplo, conhecerem uma função e sempre que ela precisava aplicar essa função em alguns trabalhos, ela usava aquele famoso copia e cola, né? Então, eu acho que isso não é um procedimento legal. Então, sempre que você tiver um trabalho para fazer, vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma coluna que você tenha que extrair uma parte do texto dessa coluna, né? Então, existem algumas maneiras de você fazer isso. Então, você pode substituir uma célula, né? Você pode usar uma função para você extrair essa informação e você pode também fazer um texto para coluna, por exemplo. Então, o tentar sempre, mesmo que você ache que não seja necessário, por exemplo, usar uma função, você utilizar essa função, porque é uma maneira de você reforçar, né, o conhecimento dessa função, é uma maneira de você tirar uma dúvida, é uma maneira de você criar uma nova situação, de você entender uma nova variável, um novo argumento naquela função. Então, por isso, sempre que você puder, tente, né, colocar uma função, refazer uma função, ok? A minha quinta dica que tem um pouco a ver com a dica anterior, mas é o refaça ao invés de copiar e colar, né? Então, eu, por exemplo, quando eu sempre que eu precisava fazer alguma coisa, resolver alguma questão lógica, dar alguma solução, né, para algum trabalho, mesmo sabendo que eu já tinha uma ideia ali do trabalho, a função salva, ela explicada em alguma coisa, eu sempre fazia questão de refazer. Então, se eu tinha que fazer uma PROC-V, eu refazia essa PROC-V ao invés de eu copiar de uma célula e colar para outra. Isso também é uma outra maneira de você reforçar o teu aprendizado, você fixar esse conhecimento. Então, sempre que você puder, refaça ao invés de copiar e colar. Estude pelo menos uma função ou recurso por dia. Eu sei que às vezes parece uma meta meio ousada, né? A gente falar sobre estudar pelo menos uma função, um recurso por dia, mas para quem trabalha diariamente com Excel, sabe que é totalmente alcançável, né? Totalmente possível, porque o que a gente mais faz quando a gente trabalha com Excel é utilizar um recurso ou utilizar uma função. E aí, quando eu falo de recurso, não precisa ser um recurso, uma função complexa, né? Um atalho que seja uma função da barra de tarefas, você fazer uma configuração diferente, você usar uma função diferente, você associar uma função a outra, enfim, algo diferente, né? Eu sempre costumo fazer uma continha básica, assim. Se você agregar um único conhecimento diário, no final de um ano você vai ter agregado 365 conhecimentos, ou 360 que seja, ou 300 que seja. Então, é extremamente importante que realmente você faça esse exercício. A minha sétima dica, ela fala se torne referência, mas quando eu digo se torne referência, automaticamente quando você coloca os processos anteriores em prática, isso se torna uma consequência. Mesmo que você busque por isso, é um processo que ele naturalmente ele acaba acontecendo. Mas quando eu falo se torne referência, é no sentido de fazer uso legal e adequado disso, ou seja, você vai começar a ter uma base onde as pessoas vão te procurar e use isso de maneira positiva, porque todas as vezes que você tiver a possibilidade de você ajudar alguém ali com algum conhecimento, com alguma dica, com alguma sugestão, isso de certa maneira reverte positivamente para você também. A oitava dica, ela fala sobre sempre pergunte. Então, sempre pergunte não no sentido do bracinho curto, como a gente diz. Não, é melhor eu perguntar. Não, sempre pergunte se existe uma outra possibilidade, por exemplo. Então, apresente geralmente você
geralmente nos locais onde a gente trabalha, tem sempre alguém que tem mais conhecimento do que a gente, né? Então, é sempre importante que a gente pergunte, mas no sentido de perguntar para essas pessoas que conhecem mais do que a gente, se existe uma outra possibilidade para se fazer alguma coisa. Não necessariamente perguntar como faz alguma coisa, mas perguntar se existe outra maneira. Eu acho que perguntar é uma maneira humilde de você aprender, porque as pessoas que realmente querem e gostam de compartilhar o conhecimento, elas também vão ficar, né, felizes quando você fizer uma pergunta e se mostrar interessado em agregar e em aumentar os seus conhecimentos, né? Isso também tem um efeito super positivo aí na tua carreira. A nona dica é ensine e compartilhe. Infelizmente, eu tive ótimas experiências extremamente positivas em termos de ensinamento e compartilhamento. Eu já tive grandes instrutores, eu já tive grandes professores, grandes orientadores, grandes profissionais que sempre tiveram uma boa vontade do mundo para compartilhar e para ensinar. Mas, infelizmente, também tive muitas pessoas que, conforme a gíria das organizações, muita gente que queria segurar o osso, né? Pessoas que realmente não faziam de tudo para não largar o osso. E eu adianto para vocês que esses profissionais, eles também são vistos da mesma maneira que o profissional que compartilha. E da visão da coletividade, eu posso dizer para vocês que somente a pessoa acredita que o fato dela não querer ensinar e compartilhar e centralizar isso vai o tornar um profissional melhor. Isso não necessariamente, isso não é uma verdade. Então, ensine e compartilhe. Até porque eu coloquei essa dica porque uma das principais formas, se não a principal forma de você aprender qualquer coisa, inclusive o Excel, é ensinando e compartilhando o teu conhecimento. Toda vez que você faz isso, você compartilha esse conhecimento, você reforça esse conhecimento com alguém. E agora a gente vai para a nossa 10ª dica. E como eu falei no início, eu acho que nenhuma dessas 9 dicas elas vão se potencializar, né? Vão ter tanto efeito se a gente não colocar a 10ª dica em prática. E a minha 10ª dica para vocês é seja disciplinado. O que eu quero dizer com isso é que também tem um outro ditado que eu sempre digo, né, principalmente para os meus amigos, que diz o seguinte, que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente quer ter o conhecimento, mas a gente quer ter o conhecimento, a gente quer dormir e quer acordar com todo aquele conhecimento. Isso não vai acontecer, né? A gente precisa ter disciplina, né? A gente precisa ter dedicação, a gente precisa estabelecer uma meta, estabelecer um planejamento e, como eu falei, acho que colocar todas as 9 dicas anteriores em prática de uma maneira disciplinada, eu tenho certeza que, assim como funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo. Como eu falei, ao longo de 30 anos aí de vida profissional, as pessoas que mais se destacaram foram as pessoas que realmente tiveram disciplina e saíram da zona de conforto e quiseram aprender algo novo. Esse algo novo depende de tempo, de paciência, mas vocês podem ter certeza que não só para o Excel, mas como para qualquer outro aprendizado, né, a disciplina ela é extremamente importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem a oportunidade, vá nos comentários, coloque o que você achou, né, dessas dicas, se vocês aplicam essas dicas, quais, né, são as dicas, qual foi a dica que você achou mais importante para você. Se você está inscrito no canal, como eu digo sempre, muito obrigado mais uma vez por você prestigiar o meu canal. Se você não é inscrito ainda, mas se você gostou desse conteúdo, se você chegou até aqui, como eu também sempre digo, uma maneira simples e fácil, mas extremamente importante de você prestigiar o meu conteúdo e se inscrevendo no meu canal, compartilhando meus conteúdos, mas principalmente assistindo meus conteúdos até o final.
Eu tenho certeza que isso também é uma maneira da gente ser disciplinado, né, com o conteúdo, né, e tem muito a ver com esse aprendizado, porque, como eu falei, nada cai do céu. A gente precisa de tempo, de paciência, de dedicação, para que realmente a gente agregue no nosso conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.